Galera, hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês um exercício para ilustrar a explicação conceitual de barragem curva submersa, ou seja, aquela que o fluido está em cima da barragem. Eu vou estar fazendo o exercício que está na aula do professor Gleiser. Esse aqui. Uma barragem tem uma forma parabólica, como mostra a figura, com x0 igual a 3 metros e z0 igual a 7,2 metros. O fluido é a água com peso específico de 9.802 newtons por metro cúbico, e a pressão atmosférica pode ser omitida. Calcule as forças sobre a barragem e a posição onde elas atuam. A largura da barragem é de 15 metros. Passando as informações do enunciado para o papel, ficamos com um sistema igual a este, mostrado, com uma altura Z0, a resultante das forças no eixo X representada por FH, força horizontal, e a resultante das forças no eixo Y, resultando em FV de força vertical, sendo elas aplicadas no centro de pressão. Então, precisamos determinar a força horizontal e a força vertical para determinar a força resultante e também achar onde essa força está sendo aplicada, que é o nosso CP. Podemos observar também a função que representa essa barragem, dada por Z igual a Z0 vezes x sobre x0 ao quadrado. A força horizontal podemos calcular pela fórmula peso específico vezes HCG vezes a área projetada. O peso específico já foi dado no exercício de 9.802 Newton por metro cúbico. Já o HCG, como neste caso o fluido pega toda a extensão da barragem, toda a altura da barragem, ele vai ser a altura da barragem dividido por 2, sendo assim 7,2 dividido por 2. Já a área projetada seria do retângulo projetado pela barragem. O retângulo que é a largura da barragem, 15, vezes a altura da barragem, de 7,2, como mostrado no desenho anterior. Sendo assim, obtemos esse valor de força horizontal. Já a força vertical, como podemos ignorar a pressão atmosférica, vamos ter que ela é somente o peso do fluido. Assim, vamos ter que a força vertical é o volume do fluido vezes o peso específico. O volume do fluido pode ser calculado pela área do fluido vezes a base. Porém, a área do fluido, como é uma geometria não conhecida, deve ser calculada pela integral. Essa integral que vocês estão vendo, e caso tenha alguma dúvida na resolução, podem mandar dúvida para o grupo Fênix Fenomenal. O resultado dessa integral é 2/3 de Z0 vezes x0. Z0, 7,2 e x0 é igual a 3. Portanto, o volume do fluido fica 2/3 vezes 7,2 vezes 3, que é o resultado da integral da área do fluido, vezes a largura da barragem, que é de 15, resultando no volume de fluido de 216 metros cúbicos. Resultando assim a força vertical, o volume do fluido vezes o peso específico, obtendo esse valor de força vertical, em newtons. Sendo assim, podemos obter a nossa força resultante, que é a raiz da força horizontal ao quadrado mais a força vertical ao quadrado. E é essa força resultante indicada. Uma vez encontrada a nossa força resultante, deveremos agora determinar aonde essa força está sendo aplicada. Para isso, vamos realizar dois cálculos. Primeiro, achar onde a força horizontal está sendo aplicada. Para isso, deveremos achar o Z de CP, ou também Y de CP, dependendo do referencial. Neste caso, poderemos usar a fórmula de menos peso específico vezes o seno de θ vezes o momento de inércia dividido por força horizontal. O momento de inércia, I de xx, é o do retângulo, o mesmo que utilizamos para calcular a área projetada.
Logo após achar todos os valores, calculamos que o Z de CP é igual a menos 1,2 metros. Lembrando que o ângulo é 90 graus, pois o fluido faz 90 graus com o retângulo. Esse Z de CP, ele é somente a diferença do ponto de centro de gravidade para o centro de pressão. Sendo assim, para encontrar o local exato do ponto de centro de pressão, deveremos pegar o ponto de gravidade de 7,2 sobre 2 e subtrair 1,2, ou seja, a diferença do ponto de centro de gravidade para o centro de pressão. E vamos encontrar o Z de referência, que seria a distância que a força horizontal está sendo aplicada do chão, que é a distância de 2,4 metros. Agora, nossa próxima etapa é calcular o ponto onde a força vertical está sendo aplicada. Para isso, vamos usar x de centro de gravidade do fluido igual a 1 sobre área integral de x dA. Resolvendo esta fórmula, iremos encontrar que a força vertical está sendo aplicada a 1,125 metros do que consideramos o ponto zero no eixo X. Porém, esses pontos que encontramos são os pontos onde a força horizontal e a força vertical estão sendo aplicadas, e não a força resultante. Para encontrar aonde a força resultante está sendo aplicada, deveremos utilizar a equação da reta, assim como a Ayumi já explicou em um vídeo para vocês. Fazendo então a tangente do ângulo, força vertical sobre força horizontal, vamos chegar no ponto de equação da reta. Determinando esta equação, conseguimos determinar o ponto exato aonde a força resultante está sendo aplicada, que é a uma altura de 2,1205 metros do chão. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, procurar o grupo Fênix Fenomenal. É isso, obrigado, galera.